tão bem de mim que eu até fiquei impressionado comigo mesmo. Vai comprar um livro. Você vai comprar um livro, né? Você vai comprar o seu próprio livro. Eu fico muito grato. É a primeira oportunidade, pela primeira vez que eu sou biografado nos detalhes, inclusive, relativos à minha vida, em relação, inclusive, vocês viram que eu também sou humano e até almoço. Bom, muito bem. Mas, meus amigos, realmente, quando ela falou de alguns livros, nós estamos trazendo em primeira mão, acabamos de lançar o Lembranças Libertadoras, que são recordações de existências passadas. Todos esses livros, vale lembrar que nós temos aqui 3, esse é o 45º da nossa psicografia, então eu não sou o autor, eu sou apenas o psicógrafo. Estaremos aí, claro, autografando, caso você queira, porque os livros que são vendidos aqui na casa, a receita fica com a casa. E como nós sabemos, nós temos as despesas regulares de qualquer instituição. E é a sua colaboração, a cantina, a compra de livros, etc., em doações, é que faz com que nós tenhamos a possibilidade de nos reunir para refletir nos assuntos do Evangelho do Cristo. Esse é o último, então, como dissemos. Bastidores da Casa Espírita é também mais um livro ofertado e ele fala, a visão de mentores espirituais sobre trabalhadores e trabalhos nas casas espíritas. Para nós vermos como os mentores espirituais atuam, não só em matéria de observação, mas em matéria de assistência e trabalho efetivo junto aos voluntários e às instituições. E, finalmente, essas recordações de um quase morto são experiências de um espírito com a questão da EQM, da experiência quase morte, onde ele tem essas impressões e traz-nos, então, já ele no plano espiritual, nos traz desde quando ele passa pelos primeiros eventos relativos à experiência quase morte, assunto esse que já foi profundamente pesquisado, principalmente aqui nos Estados Unidos, por uma série de profissionais da psiquiatria, da psicologia, sem qualquer vínculo espiritualista que dizer espírito. Muito bem, mas no nosso assunto do pronto-socorro espiritual é interessante que nós sempre somos atendidos, ou seja, o socorro sempre surge sem qualquer imposição, no momento em que nós espíritos estejamos devidamente prontos, estejamos na condição de sermos atendidos individual ou coletivamente. Nada, como dissemos, repetimos, é imposto pela espiritualidade. Temos o exemplo máximo disso em Jesus. E quando da sua passagem, traz-nos o Evangelho como despertador de consciências, como roteiro de espiritualização, como verdadeiro farol de luz, quando ele traz-nos um processo de educação. Tanto é que são palavras do Cristo para o Pedro, e nós podemos encontrar registrado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos Espírito, pela psicografia de Chico, quando ele diz: eu não vim para curar corpos, eu vim para curar o espírito. E a cura para o espírito se chama educação. E a educação, como nós sabemos, ela não é imposta. À medida que a criatura vá se conscientizando, ela vai recebendo de uma forma muito natural. É uma realidade. Vamos começar com os aspectos coletivos. Em 1970, acontece um fato importante para a questão da ciência passar, principalmente da ciência nos aspectos da medicina, passar por pequenas alterações que serão depois trabalhadas e pesquisadas no decorrer das décadas, por conta de um acidente ocorrido com a Apolo 13. Quando a Apolo 13 estava a caminho da Lua, houve uma explosão. E, como todos nós já é do nosso conhecimento, eles tiveram a necessidade de retornar para o planeta. Só que era interessante um ponto em relação à preparação daqueles 3 homens, indivíduos altamente treinados para enfrentarem situações de estresse absoluto, como uma situação dessa. No momento da explosão, até o retorno deles efetivo,
havia um risco de morte para os três. Até então, a ciência, a área da medicina principalmente, entendia que toda a estrutura fisiológica do ser trabalhava de forma independente daquilo que a criatura poderia pensar, dos interesses da criatura em relação à sua vida, ou qualquer atividade que pudesse ser estressante em relação à sua existência. O sistema imunológico funcionava em separável. Ele não tinha nem essa relação com a mente do ser. No entanto, do momento da explosão até o retorno efetivo da nave, eles perceberam que 2 dos astronautas acabaram ficando com uma gripe, cada um deles, muito forte. Acharam estranho isso e começaram a pesquisar o que poderia ter levado o sistema imunológico dessas criaturas, altamente preparadas, a, de repente, passarem por uma situação dessa natureza diante do problema que estavam administrando. A coisa foi tomando o corpo, até que nós vamos encontrar David McClelland, que foi um psicólogo já desencarnado, né, em Harvard, que ele fez uma pesquisa simples, a partir desses dados que começaram a surgir com este acidente da NASA. Ele chamou os seus alunos, como se nós estivéssemos reunidos aqui, numa sala de aula, e apresentou para os alunos um filme da Madre Teresa e das ações caritativas de Madre Teresa em Calcutá. Todos assistiram o filme impressionados, que realmente foi uma missionária, uma das tantas missionárias que vieram ao planeta e que revolucionaram pelas atitudes, pelas ações em relação ao atendimento dos mais carentes. Bom, assistido o filme, ele fez então, pediu para que fizesse exames do sistema imunológico dos alunos. E houve uma surpresa, que a imunoglobina A que é responsável, um dos responsáveis pelo sistema de defesa, estava altíssima no final do filme. Muito bem, aí ele fez o contrário. Ele então projetou um outro filme do guerreiro Huno Átila, que viveu no século III. Né? Você pode imaginar o que o Átila fez no século III, né, historicamente. Imediatamente após o filme, ele pediu para que fossem realizados exames tais quais do primeiro. E a imunoglobina A do sistema imunológico havia despencado. Mas a coisa não parou por aí. Um cidadão em Stanford, eles acharam curioso esses tipos de experimentos e resolveram reunir uma série de enfermos com poliartrite. Reuniram uma série de pessoas enfermadas com poliartrite, que é uma dor na junta insuportável. Mas, se alguém conhece alguma pessoa que passe por esse desconforto, é insuportável. E o que eles fizeram dessa vez? Veja como vão acontecendo episódios de uma forma sutil, sem que o plano espiritual nos imponha qualquer coisa e vá nos socorrendo gradativamente nas nossas necessidades. Vai se parecendo obra do acaso, não é verdade? Parece que as coisas vão acontecendo ao acaso, como se fosse possível nós termos acaso no universo e em todas as suas dimensões. Se nós encontrássemos o acaso na nossa própria vida, nós teríamos as leis de Deus completamente desequilibradas. É a mesma coisa, fazendo um parêntese, de achar que a composição do universo, deste que nós sequer conhecemos praticamente nada, tenha ocorrido por uma explosão. Ou seja, o Big Bang foi capaz de organizar leis e colocar toda uma estrutura. Nós falamos de universo, não vamos nem falar do nosso sisteminha ou da nossa galáxia.
toda uma estrutura funcionando na mais perfeita ordem. Acreditar numa situação dessa natureza é a mesma coisa que você crer que o relógio que você usa, ele é exatamente fruto de uma explosão de uma relojoaria. Então um sujeito tem uma série de peças numa relojoaria, vai com uma banana de dinamite, bota lá, explode e você sai com um Rolex de ouro no braço. É tão ridículo quanto. Porque por trás do relógio tem quem? O relojoeiro. Por trás de uma composição desta magnitude, quem é que pode estar? Não é? Nós demos o nome de Deus, mas a questão da classificação é de interesse de cada um, aliás, de cada grupo e tudo mais. Mas tem que haver uma inteligência por trás disso tudo, que não vai agredir coletivo individualmente a sua criação, esperando que a maturidade aconteça e ofertando o socorro, ofertando as oportunidades de uma maneira sutilizada, dando a sensação, às vezes, de descobrir-se por acaso. Em Stanford pegaram, então, esses enfermos e deram todos os tipos de informações possíveis para que eles pudessem se tratar e minimizar os processos do seu desconforto, das suas dores. Foi interessante que eles descobriram que, apesar de todo o conhecimento técnico, etc., a enfermidade em si, ou o desconforto patrocinado por ela, não havia mudado. Mas descobriram uma coisa interessante, que aqueles do grupo que tinham, agora é conosco, bons amigos, relacionamentos sociais positivos, criaturas que tinham possibilidade de rir de si mesmos, criaturas que buscavam exercitar a felicidade, pessoas que eram positivas apesar da enfermidade, tinham uma redução sensível no desconforto da dor. Não é interessante? Mas a coisa também não parou por aí. Robert Adler, que foi um psicólogo de Rochester, ele fez o seguinte: ele começou a fazer uma análise aprofundada em relação às questões dos desconfortos das criaturas e começou a perceber que o sistema imunológico do ser é feliz quando o indivíduo é feliz e é triste quando o indivíduo é triste. A partir daí, começou-se a considerar os aspectos dos resultados do que a mente produz sobre si mesmo e o socorro que vem sendo entregue gradativamente, de maneira que nós, ao aprendermos a nos conhecer, podemos efetivamente transformar a nossa existência em momentos que se estendam em maior felicidade. Quando nós encontramos que a felicidade não é deste mundo, esta não é uma realidade. Porque a felicidade, ela pode não estar de maneira integral para nós que somos espíritos em evolução, mas ela já pertence a cada um do ser que tenha consciência sobre que a felicidade está relacionada a não se apegar em situações, posições e pessoas, o que é muito diferente. Não é? Porque quando nós amamos, nós nos libertamos e libertamos criaturas e posições às quais nós temos respeito. Quando nós nos apegamos, nós somos efetivamente infelizes. Porque em determinado momento aquela situação vai ser alterada. Não vai? Se nos apegamos aos filhos, os filhos um dia vão cuidar da vida deles. Como nós também vamos cuidar da nossa. Se nos apegamos àquilo que nós temos, por exemplo, os nossos pertences, as situações vão ser alteradas. Se nos transferimos a situação para o namorado ou a namorada, por exemplo, uma hora nós podemos ser surpreendidas com aquela colocação
que funciona de forma fantástica e que é uma das maiores mentiras do mundo. Eu percebi que você merece coisa melhor. E você só quer aquele bagulho mesmo, estava bom assim, né? Aquela mala sem alça já era o suficiente, não precisava de coisa melhor, então não vá, né? Não é? Porque é óbvio, nós temos sentimentos, sim ou não? Sim. Não é assim, principalmente puxando um pouco a brasa para a sardinha das meninas, das moças, que é uma realidade. Por quê? Porque a evolução patrocinou a condição no sexo feminino de ser uma criatura agregadora. Faz parte, é instintivo no ser. Não é? A mulher é uma criatura agregadora. Não é? Família, etc., a estrutura como um todo. E é óbvio que quando o indivíduo, de repente, decida deixar esta relação, haja o apelo. Não vá. Não vá. Por quê? Porque se instintivamente é agregador, não vá. Você não quer alguém que agregue, não quer que desagregue. Então não vá, mas eu vou. Não vá. E você vai fazer o quê? Não dá para prender no pé da mesa, não é verdade? Então eu vou. Mas depois que você se torna espírita, você acaba dizendo, então vá! Na próxima reencarnação eu volto como sua sogra. São umas técnicas. Não estamos falando de pronto-socorro espiritual. Você está de uma maneira ou de outra agindo como espírito, porque é um espírito num socorro espiritual. Você está avisando. Diz assim, quem avisa, amigo é. Não é verdade? Então o ponto, veja, nós somos atendidos coletiva ou individualmente, voltando então à nossa condição, sempre em todos os casos. E aí nós destacamos para as nossas reflexões situações simples, com criaturas que vivenciaram alguns momentos, para nós entendermos o quanto isso é factível na nossa vida. Se você estiver vivenciando um problema hoje, se você estiver, se for um familiar seu, for um amigo, uma pessoa querida, até mesmo o seu pet, tenha esperança. Mantenha a fé, porque a assistência sempre acontece. E fé, meu amigo, é exatamente isso. É como o Wi-Fi. Você é invisível, mas tem o poder de te conectar com o que você precisa. O importante é que a gente não fique offline. A fé é exatamente isso. E o que acaba acontecendo? Saiba que o teu problema, o problema do teu familiar, o problema da tua pessoa querida, o problema do teu pet, seja de quem for, a tua situação tem solução. Porque nós somos filhos e filhas de um Senhor que nos ama integralmente, no qual nós, conforme Paulo vai dizer em sua carta aos Coríntios, nós vivemos e nos movemos. E diz André Luiz, ilustrativamente, no Evolução em Dois Mundos, nós vivemos no hausto do Criador. Nós vivemos na respiração do Criador. Somos por Ele sustentados, sem termos, por vezes, sequer consciência do fato, como o peixe é sustentado no líquido que vive e lhe dá toda a vida e não tem noção de que o ambiente em que reside é o sustentáculo da sua existência. Somos para a divindade exatamente como o peixe no oceano. Nós não somos em absoluto abandonados. Jesus vai nos ensinar a respeito. Das ovelhas que meu Pai me concedeu, nenhuma se perderá. Seremos sempre atendidos. Então, mantenhamos os aspectos da fé viva em nosso coração, acreditando nos nossos potenciais, para podermos fazer a ligação, não? E ter essa relação com a divindade. Para isso nós trouxemos alguns poucos exemplos, como dissemos, um deles está aqui. Acho que talvez você já o reconheça. No meio espírita ele é muito conhecido, porque foi considerado o Kardec brasileiro. Esse é o Dr. Bezerra de Menezes, aos 35 anos de idade, em foto descoberta no Arquivo Nacional recentemente. E o Dr. Bezerra de Menezes, segundo informações
do livro 13º Apóstolo, pode muito provavelmente ter sido este 13º, que era exatamente o Zaqueu, aquele baixinho, pequenininho, que Jesus estava passando, ele não conseguia ver, ele subiu num sicômoro, que no Brasil é conhecido como Figueira Brava. Ele subiu para ver Jesus. E Jesus, que literalmente escandalizava o status quo, quebrando paradigmas, vira para Zaqueu, que era um coletor de impostos, na verdade considerado um homem de má vida, e na frente da multidão diz: Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou pernoitar na sua casa. Para o... Não é verdade? Para o incômodo dos tradicionalistas, ele vai, entra e Zaqueu fala a respeito dele mesmo, dizendo da maneira que ele se portava diante das situações que por vezes ele se descobria como uma criatura que havia prejudicado a outra. E ele diz: aquilo que eu fiz, eu faço, eu recompenso o indivíduo em 2 vezes pelo prejuízo causado. E Jesus vira para ele, o indivíduo considerado de má fama, e diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Significa que aquilo que nós estivermos envolvidos, ou já estivemos, daqueles aspectos que um dia nós nos equivocamos, um pouco ou muito, significa que o Senhor diz para nós em todos os momentos, como um verdadeiro socorro espiritual: hoje, e não foi ontem, hoje, agora, a salvação no sentido da conscientização, entrou, não é na sua casa, entrou na sua vida. E não é no sentido daquela salvação que é exteriorizada, aspectos de ligação com o sacrifício dos outros. É conscientização sobre nós mesmos, aquilo da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e as nossas propostas no hoje para relacionada com o futuro, porque somos hoje o resultado dos nossos pensamentos de ontem e seremos amanhã o resultado dos nossos pensamentos do hoje, em aspectos que nós já tratamos logo de início, a começar da manutenção do equilíbrio do corpo físico, ou seja, do nosso soma, do corpo, da questão de mantermos a saúde o mais equilibrado possível na nossa vida. E tendo a possibilidade de sermos atendidos em situações que são, por vezes, as mais simples. O Bezerra, você também vai encontrar essa personagem no livro Ave Cristo, de Emmanuel. Ele é a personagem de Apio Corvino. E no Brasil, ele vai trabalhar pela causa espírita, sendo, inclusive, entre outras coisas, presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, quando a sede ainda era na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Essa era a sede da FEB, e aqui há uma outra foto da pequena escadaria que conduzia ao 2º andar. Esta situação da FEB tem história para todos nós. E nós começamos com um dos exemplos de atendimento, de socorro, que por vezes nós vamos receber da forma mais simples possível. E ele, fato de ser simples, é naturalmente efetivo. Dr. Bezerra fazia palestras aos domingos, como nós estamos aqui reunidos no dia de hoje. E ao término da palestra, ele descia as escadarias, não é, que são uma pequena escada do salão de palestras, quando ele foi abordado por um rapaz, que chegou para ele e disse: doutor, eu gostaria de fazer um pedido. Eu estou desempregado. Lembra-se que o Dr. Bezerra desencarnou em 1900. Eu estou desempregado, a minha esposa está doente, e nós estamos, tanto eu com a minha esposa como meus filhos, nós estamos passando por necessidade. Nós não temos sequer o que comer em casa. E o Dr. Bezerra, sempre muito objetivo, botou a mão nos bolsos de calça e paletó, e como ele doava tudo que ele tinha, chegou a doar até o anel de formatura. Imagina que naquela época um anel de formatura de medicina
não era apenas a questão do valor comercial, mas do valor de relação, de sentimento com a questão. Ele havia já doado, inclusive, com uma senhora viúva para sepultar o próprio marido, que não tinha dinheiro para o caixão e demais detalhes das exéquias. E ele, às vezes, ele morava no bairro da Tijuca e a FEB ficava no centro do Rio de Janeiro. E ele ia de bonde para casa. E como às vezes ele doava todo o dinheiro que ele tinha no bolso, ele tinha que ir a pé até a Tijuca, porque não tinha dinheiro para pagar o bonde. E ele botou a mão no bolso e disse, não tinha nada. Essa é às vezes a nossa condição diante do problema, da dificuldade que nos assalta ou assalte a quem nós amamos. E ele, virando-se para o rapaz, disse assim, eu não tenho de material nada para te dar neste momento, mas se eu te der um abraço em nome de Nossa Senhora, você aceita? Ele não tinha nada. Ele disse, eu aceito, doutor. Aí ele abraçou o rapaz e disse assim, receba esse abraço em nome de Nossa Senhora, de quem ele era muito devoto. Ele disse, você chegando à sua casa, faça isso com a sua esposa e com os seus filhos. Dê um abraço em nome de Nossa Senhora. Simples assim. E o rapaz saiu com um abraço. E geralmente a gente diz, fulano dá abraços. Se a gente colocar energia positiva no nosso abraço, no nosso bom dia, no nosso boa tarde, boa noite, nós podemos transformar a vida de uma criatura. Nós temos que pensar nessas potencialidades que são nossas, veículos de ferramentas do Senhor para ser direcionados às criaturas que têm necessidade maiores do que as nossas próprias. Por isso é necessário esse processo da conscientização. Aí está o ponto da salvação. Passou um certo tempo. O doutor Bezerra, terminando uma das palestras, passados já alguns meses, desce as escadarias da federação e é novamente abordado por um rapaz que lhe diz o seguinte, doutor, eu vim aqui para agradecê-lo. Já não se lembrava mais, porque ele tinha contato com muita gente. Aí ele disse, mas agradecer do que, meu filho? Ele disse assim, eu vim agradecer o abraço que o senhor me deu. Disse, eu sou aquele que o senhor deu um abraço em nome de Nossa Senhora. E eu quero dizer para o senhor o que aconteceu comigo. Eu vou dar o meu depoimento para o senhor. Eu saí daqui, depois que o senhor me deu aquele abraço, eu me sentia muito melhor. Eu me sentia melhor. Claro, eu não tinha colocado nada no estômago naquele dia, desde manhã, mas eu já me sentia melhor. E eu fiz aquilo que o senhor falou. Fui a pé para casa, porque também não tinha dinheiro para o bonde, e chegando em casa, eu abracei a minha esposa e os meus filhos em nome de Nossa Senhora, conforme a sua recomendação. Naquela noite nós fomos dormir sem termos experimentado nada à mesa. Mas fomos dormir aonde a fome não nos doía, porque a fome dói. Aonde a fome não nos incomodava. Não tínhamos comido nada, mas sentimos assim um certo alívio na situação. No dia seguinte, eu levantei-me cedo e fui novamente à busca de trabalho. E estou dobrando uma das esquinas de uma das ruas do Rio de Janeiro e encontro com um cidadão que diz, fulano, eu estava procurando você. Lembre-se que, à época, não tínhamos facilidades que temos hoje para localizar pessoas. E ele diz assim, como você mudou, eu fui até a sua ex-residência e as pessoas não souberam informar para onde você havia mudado. E eu estava procurando você porque eu estou tocando uma obra, e ele era marceneiro, e preciso de um marceneiro, para começar, se for o caso, hoje. Agora, se você estiver disposto. Aí, doutor, diz o rapaz, eu expliquei a minha situação. E ele não se preocupou com isso. Me adiantou parte do pagamento para que eu pudesse comprar o medicamento e os alimentos para a minha casa. E eu
procedi dessa maneira, estou trabalhando na obra e voltei para agradecer o abraço que o Senhor me deu, em nome de Nossa Senhora. A gente não precisa sair daqui do centro agora abraçando todo mundo, não há necessidade de se empolgar tanto. Mas o socorro de nível coletivo ou de nível individual ocorre das formas mais simplórias possíveis, aquelas mesmas que às vezes nós desvalorizamos. Eu vou lá no centro, tomar um passe, e adianta alguma coisa? Fazer prece. Aliás, a respeito da prece, nós aqui fazemos um pequeno intervalo. Aconteceu uma situação conosco, nós terminávamos uma palestra numa casa espírita, e ao sairmos da casa, não tinha o almoço, mas o fato é que saímos lá da casa, fomos abordados por uma senhora no corredor, e ela disse que ela precisava falar conosco, porque ela tinha um problema, e evidentemente, primeiro que nós não fazemos parte da casa, segundo que o corredor de uma casa espírita não é local para fazer atendimento fraterno, não é verdade? Ou seja, você não tem, claro, você pode ser educado ou educada, mas você não tem uma estrutura, você tem uma estrutura especializada para atender a pessoa. E foi o que nós dissemos à senhora. A casa tem uma estrutura de atendimento que a senhora poderá relatar esse seu problema, etc. E com certeza eles vão encaminhá-la para uma assistência espiritual. Porque nem sendo da casa, como é que poderia atender e fazer encaminhamento de algo que não estava com conhecimento. Aí ela insistiu. E aí quando se insiste, polidamente, você não pode deixar de ouvir e tentar atender dentro daquilo que seja possível. Não é assim? Porque a caridade não é uma questão de momento, é uma situação de postura. Já contamos essa história algumas vezes, pode ser que nós tenhamos contado aqui e pedimos então vênia para o processo pela repetição. Quando ela terminou de narrar o assunto, que era o maior problema do mundo para ela porque era dela, da mesma forma que o teu problema é o maior do mundo porque é seu. Não é assim? O maior problema que nós temos é o nosso. Aí ela terminou o assunto e nós tivemos, então, fizemos a sugestão de dizer-lhe: a senhora já experimentou fazer uma prece? O que é que eu fui dizer aqui? Ela me olhou de baixo a cima, de cima a baixo. E quando ela voltou de novo a olhar para cima, eu achei que eu estivesse verde de anteninhas. Meu Deus, deve ter alguma coisa errada comigo. Não bastasse a análise feita, o escaneamento feito, ela virou para mim e disse assim: parece. E prece adianta alguma coisa? Eu disse: agora eu vou me vingar. Eu olhei para ela como se estivesse vendo também ela verde com duas anteninhas e disse: minha senhora, se falar com o Senhor dos Universos, o dono de tudo, não adiantar, o seu problema não tem solução. Aliás, se não tem solução, solucionado está. Ela virou-se de costas e saiu em retirada, e eu fiquei orando, porque eu tinha certeza que as vibrações delas estavam voltadas todas contra mim, e eu precisava tomar uma providência que eu pudesse me salvaguardar do que podia estar vindo de petardos em relação à prece. Se a gente não... O elemento de ligação, de socorro espiritual, é falar com o Criador, que não precisa de intermediário, que não precisa de situação especial, que não precisa de momento, de palavras decoradas, de coisa alguma, porque a assistência acontece exatamente pela simplicidade da nossa colocação em relação àquilo que nós
estamos naquele momento com maior necessidade diante do fato que nós estejamos vivendo. Senhor, eu preciso de ajuda. Ponto. Se isso for sincero, a ligação é imediata e a assistência acontece de uma maneira, por vezes, inesperada. Quantas vezes nós não temos o problema que, de repente, surge sem qualquer solução e logo após aparece algum recurso que esteja e resolva aquela situação, nos dê um norte, uma diretriz a respeito disso. Acontece com todos. Às vezes, então, nós vamos, mas com o caso do doutor Bezerra, porque ele era o doutor Bezerra. E nós somos quem? Não é verdade? E você representa o quê para a divindade? Será que nós achamos que a divindade gosta mais de Jesus do que de nós? A divindade faz diferenças e privilégios. Gosta mais do doutor Bezerra do que de você? Gosta mais de você do que de mim? Gosta mais da gente que de repente procura uma vida mais harmoniosa e equilibrada do que aquele indivíduo que está de repente totalmente equivocado na vida, de arma na mão, agredindo as pessoas? Ele gosta mais da gente do que dele? Ora, seria pequenar a grandiosidade divina, tratando com privilégios, e voltar em processos e olhar e verificar processos literalmente atávicos, né, que vem de atavô, aonde nós tínhamos vendíamos a condição de privilegiados de Deus e impunhamos a toque de espada, a toque de violência, a questão de fazer com que aceitassem o nosso Deus, agredindo consciências, quando o Senhor, quando vem ao planeta, já há mais de 2000 anos, jamais ousou fazer isso, em impor o que quer que fosse para as criaturas. Quando o Tiago, seu irmão, que era inclusive um dos apóstolos, chega para Jesus e diz: por que é que o Senhor não chega no povo, nesse povo aí, que era um povo que é para início de conversa, ignorante de pai e mãe, literal, porque a ignorância não era um processo literal. Primitivista. Não chega nesse povo e não tinha palavra passe nem fluidoterapia. Não dá aí a imposição de mãos ou bênção, não dá aí uma bênção nesse povo e faz todo mundo ficar bom. Por que o senhor não faz isso? A gente podia perguntar isso para a dona José, para a Simone. Né? Por que você não vem aqui e não dá um passe nesse povo e sai todo mundo bom daqui? Você já imaginou você chegar em casa hoje bom? Você vai abrir a porta até com mais calma. Se as pessoas estiverem lá, você diz: oi, boa tarde. Eu fui no centro e comprei até um livro daquele expositor para você. Se você está morando sozinho ou veio com a companheiro, você pode fazer isso com seus obsessores que estão lá te esperando, confortavelmente instalados, de repente, não é verdade? Porque a gente acha sempre que tem que ter obsessor, que é a nossa terceirização que a gente usa. Mas o fato não é uma realidade. Aí Jesus pergunta para Tiago: você, Tiago, já implementou o reino dos céus no seu coração? Significa dizer, você já deixou de ser egoísta, orgulhoso, vaidoso, fofoqueiro? Não tinha essa palavra, a gente está adicionando. Fofoqueiro, não é? Ou seja, intrigante, e qualquer outra coisa dessa natureza. Você já deixou? Eu disse: eu não, Senhor. Então como é que você quer que eu faça isso com as pessoas? Veja que Tiago andava com ele, era irmão dele. Como é que você quer que eu imponha isso nas pessoas? Que eu transforme as pessoas de uma maneira violenta? Por isso que esse atendimento, esse socorro, ele acontece sutilmente. Às vezes uma página. Às vezes alguém que cruza conosco
e nos fala determinada coisa e nós nunca vimos aquela pessoa na nossa frente, por um sonho, um alerta de amigo espiritual, algum processo intuitivo de situações e experiências que temos em nós, inspirações de amigos espirituais, um colega que de repente trabalhe conosco, alguém que nos se relacione, uma atitude que nós vejamos, é o socorro que está sendo trazido sem que sejamos violentados, na condição de termos o direito de escolher ou não. Prece. Por que eu vou dizer? Prece adianta? A pergunta é, você quer o socorro ou não quer? Porque é uma opção. E essas situações, trouxemos mais uma dessa dupla aqui. Você deve conhecê-los, né? Deve se lembrar deles. O Chico e o Valdo Vieira. Tem uma situação muito interessante entre esses dois, que participaram de atividades e trabalhos impressionantes. Um desses, por exemplo, trabalhos de materializações ou de aparições tangíveis, que é o nome técnico da irmã Josefa. Essa é a irmã Josefa materializada. Aqui você vê o Peixotinho, o médium doando ectoplasma, a irmã Josefa se materializando, o Chico ao lado, e aqui a irmã Josefa materializada. É uma pena que a qualidade das fotos eram muito ruins, porque aqui tem o rosto dela, inclusive o crucifixo, etc., em materializações, né, ou aparições tangíveis possíveis ao toque. Quem gostar de pesquisar o assunto pode procurar as fotos de Kate King, pela mediunidade de Florence Cook, pesquisado durante 4 anos por William Crookes, que foi Nobel 2 vezes na sua vida, além de ser presidente da Associação Científica ou da Academia Científica da Inglaterra. Vale a pena porque ele pesquisou durante 4 anos essas materializações. Tão absurdamente perfeitas que você vê um médico em determinada foto medindo a pulsação da entidade materializada. Nós que tivemos a oportunidade de trabalhar num centro e tivemos a oportunidade de assistir um trabalho de materialização e falarmos com a entidade, é algo que realmente impressiona pela beleza em si, mas não é espetáculo espírita, é porque você passa a ter contato diretamente com o espírito. Mas a história não é a da materialização, fora da profundidade do trabalho que envolveu essa dupla durante certo período, porque a mediunidade deles era impressionante. Chico recebia um capítulo de um livro e Valdo recebia o 2º capítulo do mesmo livro com a mesma entidade ao mesmo tempo. E por vezes as perguntas e respostas que Emmanuel dava para as pessoas que levavam para produzirem livros de perguntas e respostas, o Valdo respondia, por exemplo, a pergunta 1, o Chico respondia a pergunta 2 ao mesmo tempo. Às vezes em locais separados, o Chico em Pedro Leopoldo, o Valdo em Uberaba, o Chico psicografando o capítulo do livro, por exemplo, Evolução em 2 Mundos, o capítulo 11, o Valdo no mesmo momento psicografando o mesmo espírito André Luiz no capítulo 12. Foram verdadeiras maravilhas produzidas. Muito bem, mas tem um processo que vai acontecer aqui nos Estados Unidos na década de 60, durante 2 oportunidades, onde Chico visitou os Estados Unidos em 2 vezes, durante a década de 1960. E na primeira vez ele até fundou o primeiro centro espírita na Carolina do Norte, da segunda ele veio para fazer a divulgação, aonde inclusive um livro psicografado por ambos aqui, que são entre irmãos de outras terras, eles iam lançar na Biblioteca Pública de Nova York. Então vieram ambos na viagem, porém, antes que saíssem do Brasil, o Emmanuel, espírito, o mentor de Chico Xavier, no intuito de atender, de socorrer o Valdo Vieira, veja, né, a estrutura de atendimento à criatura. Não é privilégio, é na tentativa de socorrer. O Emmanuel apareceu para o Chico, que via espíritos como nós estamos nos vendo, e disse para o Chico o seguinte: o Valdo Vieira vai deixar o espiritismo nesta viagem. E o Chico ficou abalado com essa informação, foi até falar com a mãe do Valdo. Disse: olha, o Emmanuel veio me dizer
que o Valdo vai deixar o espiritismo. Imagina, eles trabalhavam juntos. Vai deixar o espiritismo nessa viagem que nós vamos fazer. A mãe dele do Valdo disse, não me diga isso, Chico, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. O Valdo está seguro na sua posição, não se preocupe. E ele disse, mas o Emmanuel me falou. E ela, claro, conhecendo a situação, ficou muito abatida. Durante a viagem, imagine, em 1960, você entrava dentro de um avião, ia parando, aquelas histórias. Durante a viagem, 2 ou 3 vezes o Chico disse para o Valdo, Valdo, o Emmanuel me disse o seguinte, e você, quando nós estivermos no lançamento do livro, vai aparecer uma loira estonteante, de nacionalidade russa, que vai encantar você. E você vai deixar o espiritismo por causa disso. Ele disse, deixa de falar bobagem, Chico, e vê se dorme. Disse, Valdo, Emmanuel está me dizendo que vai aparecer. Você pode ver como o demônio não aparece de vermelho com chifre vermelho. Aparece loira de olhos azuis ou morenos, bronzeados, malhados de olhos verdes. Com aquela voz assim de vampiro da meia-noite. Bem suave. Nossa, como você está mais bonita hoje. Bem suave. Ele disse, não vai acontecer. Chegou no dia do lançamento, quem apareceu? A loira, estonteante, médica, e o Valdo médico. Convidou-o a fazer um curso de extensão em Tóquio, no Japão, de 30 dias. Tem que ser muito espírita, hein? Para não cair em tentação, não é verdade? Tem que ser muito espírita. Aí não deu outra. O Valdo foi e deixou o Chico em Nova York, naquela região da Quinta Avenida que não era toda aquela beleza que é hoje, perto de Wall Street. Deixou o Chico no hotel, esperando o retorno dele por 30 dias, com uma refeição por dia, só. E se foi. E o Chico, se ele tomava café da manhã, só 24 horas depois, porque em Nova York ele não tinha relacionamento com ninguém. As pessoas tinham voltado, não tinha facilidades de ligar, incomodar as pessoas, pedir. Aí se tomava o café da manhã, 24 horas depois, o café da manhã. Se almoçava, 24 horas depois, o almoço. E o Chico sempre, assim, ele sempre foi mais fofinho, ele sempre, como bom mineiro, sempre apreciou, uma comidinha boa, um arrozinho com feijão e um frango, uma coisinha que é bem nossa. E chegou o 30º dia, o gerente do hotel chegou e disse assim, ó, cidadão, se você não pagar, em advance mais um certo período, eu preciso do quarto, você desocupa. Aí, diante da situação, sem dinheiro, o Valdo não havia voltado, ele saiu para a rua, com aqueles terninhos que, via de regra, ele recebia emprestado ou doado, surrados rotineiramente. Com aquele terninho surrado dele, e ele foi andando pela Quinta Avenida, e ele começou a fazer uma prece dizendo assim, Senhor, se o Senhor quiser que eu me torne um homeless, um mendigo em Nova York, que seja feita a tua vontade. Não é a minha, mas se for a sua, eu vou me tornar um mendigo nas ruas de Nova York. E ele foi andando e as lágrimas começaram a surgir, até que de repente parou uma limusine enorme, branca, próximo a ele, e de dentro desceu uma senhora que parecia uma verdadeira árvore de Natal, de tantas joias que estava ornamentando a sua vestimenta. Ela desceu e disse, o senhor, você está precisando de alguma coisa? E ele pediu para que ela falasse mais devagar, porque ele não entendia o inglês dela, que tinha um sotaque carregadíssimo do irlandês,
ele pediu para que ela falasse um pouco mais devagar, e ele disse, eu estou com fome. Ela disse, pois então eu vou atendê-lo. Eu sou devota de St. Patrick, e hoje é dia de St. Patrick. E eu há mais de 20 anos que eu peço 3 graças para St. Patrick. E eu nunca fui atendida, e hoje eu fui atendida nas 3 ao mesmo tempo. E eu fiz uma promessa, que se eu fosse atendido, o primeiro mendigo que eu encontrasse em Nova York, eu auxiliaria com tudo. Aí o Chico disse, o mendigo sou eu! Sou eu o mendigo! E aí ela disse, então suba no meu carro. Subiram no carro, ela levou um restaurante, num restaurante, não é, do nível que ela podia, e quando ele entrou, as pessoas, a rosto, metro, etc., ficaram espantados, aquela criatura milionária com aquele cidadão, aquele terninho surrado, e entrou no restaurante, e ela mandou vir tudo quanto é tipo de comida, que ele nunca tinha visto algumas coisas, mas ele comeu tudo, inclusive a sobremesa, e não recusou o café, como bom mineiro que era. Bom, saiu dali, ela o levou até o hotel, no endereço lá que ele se hospedava, chegou para o gerente e disse assim, qual é o problema dele? Ele precisava pagar. Ele disse, não, nós vamos pagar então mais 6 meses adiantados com 3 refeições por dia. Fez isso, se retirou, fez lá os acertos, se retirou, e o Chico, no dia seguinte, negociou com o gerente do hotel para transformar os créditos em ligações para São Paulo, para acertar o ticket da passagem para ele voltar para São Paulo e depois para Minas Gerais. Mas a história não acabou ali. O socorro não acabou ali. Porque a criatura amada que somos nós não somos atendidos pela metade, nós somos atendidos integralmente. Ele foi para Uberaba, e chegando em Uberaba, depois de passado algum tempo, o Valdo voltou e disse para ele, Chico, eu estou saindo dessa situação, desse trabalho, estou deixando de ser espírita. Fez isso e se retirou, deixando o Chico sentado na soleira da porta em lágrimas, porque ele disse que não tinha dinheiro para pagar o trem para voltar para Pedro Leopoldo. E ele se debulhou em lágrimas, porque ali não era o companheiro de trabalho, era aquela criatura que ele dividia o trabalho dele, né, e ele se hospedava na casa, inclusive, do Valdo. Ele falou que, de repente, apareceu-lhe uma entidade cuja evolução deixava o Emmanuel distante, muito distante. E a entidade disse para ele o seguinte, Chico, eu vou fazer algumas perguntas para você, e se você puder, eu gostaria que você me respondesse. E começou com a situação dos 5 anos de idade. Quando você foi deixado na sua madrinha, que ela lhe surrou durante 2 anos, todos os dias, né, te deixando a fome, passar fome, naquela situação ridicularizada o tempo todo, você se revoltou contra o Senhor? Ele disse, não, eu não me revoltei contra o Senhor. E aí ele foi colocando os problemas que o Chico passava, e a vida do Chico tem problema para dar e vender. E foi perguntando, e cada vez que ele colocava um problema, ele perguntava, você se revoltou contra o Senhor? Ele disse, não, eu não me revoltei contra o Senhor. O Senhor Jesus, essa é a referência. Aí, até que chegou no último ponto, e o Chico respondeu, eu nunca me revoltei contra o Senhor. Ele disse, pois eu venho em nome do Senhor, para dizer-lhe que a partir de hoje não vai lhe faltar mais absolutamente nada. Imagina você receber uma entidade que vem em nome de Jesus para dizer para você que nunca mais vai lhe faltar coisa alguma. É esse o convite que a doutrina nos faz, e é o Jesus que sempre está à nossa frente, não o Jesus religioso, mas o Jesus mestre, dizendo, a partir de hoje, nunca mais vai lhe faltar nada. E o que a gente precisa fazer, evidentemente, dentro dessa beleza, é, diante do mestre, criar uma situação que se chama meritocracia. Quem constrói os méritos somos nós. É necessário que nós nos empenhemos em criar situações positivas,
através daquilo que nós pensamos, através daquilo que nós materializamos, que é o pensamento, nas ações que nós podemos realizar, naquilo que nós entregamos para o outro, do nosso sentimento, o mais puro que seja possível, do perdão dos nossos equívocos, para que nós possamos exercitar em nós e perdoar o outro. Isso é construir o merecimento. E lembrando que o Evangelho do Cristo é o roteiro para isso, por isso que ele sintetizou todas as leis dos profetas, as leis de caráter moral, de caráter ético, dizendo: ama a Deus sobre todas as coisas, e um segundo mandamento semelhante a este: ama ao próximo como a si mesmo. Então, diante das dificuldades, nós nos lembramos da figura de um expositor que, certa feita, entrando dentro de uma sala para a sua palestra, ao final dela, ele contou uma piada engraçadíssima. Aí ele contou a piada engraçadíssima e todo mundo riu. Não teve quem não achasse graça daquela piada. Uma coisa, claro, não é? Eticamente, que existem as piadas inteligentes, as coisas que não agridem pessoas, situações, não ridicularizem instituições ou ninguém. Então ele contou a piada, todo mundo riu, né? As pessoas realmente desopilaram o fígado. Aí ele pegou e contou novamente a mesma piada. E não teve graça. Aí ele contou de novo a mesma piada. E ninguém riu. Aí ele, virando-se para a assistência, disse: interessante como nós não rimos a segunda e a terceira vez de algo que nos é engraçado, de algo que é engraçado. Mas por que é que nós sofremos com a mesma coisa várias e várias vezes? Diante da realidade da nossa vida, confiemos em Deus, para que nós não fiquemos sofrendo com a mesma coisa várias e várias vezes. E tenhamos a certeza de que o sorriso faz parte da criatura conscientizada. Aquilo que nós dermos é aquilo mesmo que nós vamos receber. Muita paz.